Hoje o assunto não pode ser diferente. Afinal, uma novela às vezes é longa. Situação de Luísa Marija tem mais um capítulo. Só que é um capítulo que parece ser o derradeiro. Vasco entra em contato com o Vélez, mas faz proposta de parceria. Não consegue propor grana aos argentinos. E o negócio pode não acontecer. Vamos dar os detalhes da negociação. Em que pé está? E vamos falar também do primeiro dia de treinos do time cruzmaltino, comandado por Zé Ricardo, no campo. Tem 2 destaques, já com pouco tempo de atividade. Você vai saber quais são na sequência do News. Vamos falar da estreia do Vasco na Copa São Paulo de Juniores. Olha, foi com mão cheia, vitória de goleada no primeiro jogo da Copinha. Você vai ter todas as informações e um depoimento importante. Porque, tudo bem, ganhou. Abaixa a bola, né? Que a gente sabe como é que é esse filme de muita empolgação. E o VP de marketing do Vasco, que ontem não conseguiu falar conosco, hoje falou. Vai falar da saída da Van, das perspectivas e da dificuldade do mercado em função de pouca grana e também de pouca oferta. E muitos detalhes. Vistoria de São Januário nós fomos cobrar. Situação do Natan. Grana, será que vai entrar ou não vai entrar? Vamos falar do Volta Redonda, sim, o nosso adversário na estreia. Tem muita informação num AVNews recheado. Como sempre, marca registrada do canal Atenção Vascaínos. A gente volta já já, depois que ela tocar. Toca a guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Dê aquela curtida, pegue o link, compartilhe para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise que o AVNews está entrando no ar. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. O que você está esperando? É bem baratinho. Você pode participar de um grupo muito animado de Telegram que está crescendo a cada dia. Pode participar do Arquibancada do AV, que volta nesse final de semana ao vivo para a gente bater papo. E também pode participar de muitos eventos e promoções, além de lives especiais abertas somente para os membros. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Quero dar um recadinho do Renda Extra para você que eu dou toda noite. O Renda Extra é um sucesso, com o curso Lucrando em Home Office. Na descrição do vídeo tem um link. Você entra lá, paga R$ 47 e faz esse curso que vai te ensinar a trabalhar de casa, sem patrão, sem trânsito, sem pressão, nada disso. Você trabalha em casa, ganha em dólar. Vai ter uma equipe de suporte dando toda a assistência para você. Não deu certo? Não tem problema. Eles devolvem o seu dinheiro. O que você está esperando? Não tem nada a perder, tem muito a ganhar. Antes de entrar nas notícias do Vasco, nesse dia de treinamentos e também de contratações, eu quero fazer um esclarecimento, porque é muito importante que a gente pontue a posição do canal Atenção Vascaínos, que é uma posição jornalística, de informação. Eu ontem falei o que falei no final do News a respeito da vergonha do futebol feminino, e vi muita gente comentando em rede social. Eu voltei lá com o meu Twitter. Olha, eu tô pensando até em sair, porque olha, tá difícil, mas tudo bem, tá tranquilo. Muita gente acha que a gente toma partido a partir do momento em que faz uma crítica. Muita gente dizendo, que bom, agora vocês estão vendo. Gente, vamos esclarecer de uma vez por todas, claro e límpido como água. Ninguém toma partido aqui no canal de absolutamente nada. A gente faz aqui o comentário em função da informação. Se houver algo de bom na gestão atual do Vasco, que é uma tragédia em muitos aspectos, a gente vai elogiar. Então, só para avisar aqueles que continuam com esse papinho de passar pano, de elogiar, quando tiver que elogiar, a gente vai elogiar. Se a gente tiver que criticar, a gente vai fazer a crítica. Sabe qual é o nome disso? Independência. Crítica barata pra gente não é esporte, não é atividade. A crítica é quando ela merece ser feita. O elogio também será feito. Só para deixar absolutamente claro isso.
quando eu e todos nós do canal nos manifestamos contra algo, aqui há uma democracia, cada um tem uma opinião, não há problema nenhum. Mas é porque nós estamos vendo algo errado e estamos fazendo uma crítica. Diferente disso, fez alguma coisa boa, uma boa contratação, uma boa ação, grana que entrou, a gente vai elogiar. E não adianta dizer, tá elogiando, tá passando pano. Não, absolutamente não. Foi o que aconteceu ontem quando a gente trouxe o depoimento do Paulinho para falar do Vitinho. Quem não gosta do Vitinho, não gostou da contratação do Vitinho, veio dizer que, vocês estão passando pano para dizer que o jogador é bom. Galera, vamos raciocinar um pouquinho. É um mínimo de inteligência. Não, é um depoimento de um ex-jogador do Vasco, craque, que jogou com o Vitinho e fez um elogio. Por que o Paulinho estaria mentindo numa situação como essa? Se você não gosta, ótimo, sem problema nenhum, tem todo o direito, como você não gostar do Raniel. E a gente vai falar do Raniel hoje de novo, e você vai ver o tom que eu vou dar na notícia que eu vou trazer em relação ao Raniel. Então, só para esclarecer, o nosso posicionamento é jornalístico. A gente faz a crítica ou a gente faz o elogio conforme a notícia, conforme a informação. Legal? Recado dado? Bom, hoje aconteceu a primeira atividade do grupo do Vasco, treinado pelo técnico Zé Ricardo. Você está vendo as fotos aí. É bom todo mundo dar uma olhada, foi divulgado agora há pouco no site oficial do Vasco da Gama. Zé Ricardo comandando a atividade em campo, no campo pela primeira vez. Olha, é um treino muito reduzido porque tem muita gente diagnosticada com Covid que está convalescendo. São jogadores que vão demorar um tempo, talvez só em Pinheiral mesmo. Estava fazendo aqui os cálculos. Pelo normal são 14 dias, os atletas às vezes se recuperam em menos tempo, 10 dias, mas é dia 13, já no meio da semana que vem. Se o Vasco vai ficar de 11 a 18, já vai comer aí um bom tempo desses jogadores sem condição, porque ainda tem teste clínico, ainda tem que fazer exame médico, tem um monte de coisa e perde-se o campo, que é o mais importante. Então o técnico Zé Ricardo tem que otimizar o tempo e tem que receber jogadores saudáveis, jogadores que não tenham problema de Covid, como esses 6 que acabaram ficando de fora. Léo Matos, Thiago Rodrigues, Luiz Cangá, Riquelme, Nenê e Matias Galassa. Esses jogadores estão de fora. E olha, alguns jogadores estão se destacando mesmo com 3 dias. Eu já tinha ouvido falar disso ontem, pelo profissionalismo, pela postura, pelo interesse de saber. Um deles, o volante Yuri Lara, jogador que tem participado muito, que tem estado sempre ligado, parece ver no Vasco uma grande oportunidade. É vascaíno, já colocou isso claramente, e ele hoje deu uma declaração a respeito do momento no Vasco, falando exatamente que está vivendo um momento de amadurecimento, que é importante demais para ele estar no Vasco da Gama. Que ele possa realmente confirmar todo esse interesse em campo. Parece ser um jogador que o Vasco não tem há algum tempo. Jogador de pegada, jogador de personalidade no meio de campo. Um outro jogador que eu fiz questão de correr atrás hoje para saber, ele inclusive apareceu aí nas fotos, o atacante Raniel. Olha, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas ali do Vasco, de departamento de futebol interno, sobre a questão do Raniel, parte médica, que é o grande problema, é a grande dúvida. Um jogador que nos últimos 3 anos tem tido muito problema muscular, teve ainda a trombose em função da Covid. Olha, ele surpreendeu no exame, chegou bem, inteiro, mas é claro que a questão das lesões dos últimos 3 anos e da trombose sempre preocupam. Mas vai se conhecendo o jogador aos poucos. E olha, parece que por ser jovem, tem 25 anos, talvez isso ajude a que o Raniel consiga jogar em bom nível, em alto nível, tendo mais condição de render no Vasco da Gama. Mas ele vai estar no radar da preparação física, do departamento médico do Vasco. A trombose pode ter consequências sim, de repente fibrose. Eu fui até ouvir alguns especialistas hoje a respeito das consequências e me disseram, olha, pode acontecer aí a questão da fibrose, pode dar um problema, mas não é tão comum assim. Ele disse que vinha treinando, fez um questionário, como todos os jogadores, para falar das férias, disse que vinha treinando, nos testes passou em tudo, não teve absolutamente nada, e é bom lembrar que tanto o departamento médico do Vasco, como a fisiologia, como a fisioterapia,
tem que receber aplausos aqui. É claro que problemas muito grandes, como o Michel, por exemplo, que foi uma irresponsabilidade, jogador que estava parado há muito tempo. É bom lembrar que o Raniel jogou 20 partidas ano passado pelo Santos. Mas esses 3 departamentos fizeram, por exemplo, Marquinhos Gabriel jogar mais do que jogou nos últimos 3 anos, nos clubes por onde passou. Fizeram o Zeca atuar mais do que no ano passado e no ano retrasado, por Internacional e Bahia. Portanto, a gente tem que dar um crédito que o Raniel vai estar em boas mãos, mas é um jogador que tem que se ficar atento. Mas, de qualquer forma, por ser jovem, é um jogador que pode entrar e jogar. Eu até cheguei a perguntar a uma pessoa hoje, se tivesse um jogo treino sábado, o Raniel poderia jogar? Sim, tranquilamente, absolutamente problema nenhum. Mas olha, o Carlos Brasil continua correndo muito atrás de reforços. Mas olha, que situação difícil, torcedor do Vasco. Que situação complicada. O Vasco não tem dinheiro para absolutamente nada no futebol. É uma escassez de grana, é um negócio incrível. É mesmo no papo de vem pra cá que é um desafio, vamos tentar fazer uma troca e vamos fazer parceria. E foi isso exatamente que aconteceu no contato do Carlos Brasil com o Vélez Sársfield da Argentina. Aconteceu esse contato, os contatos estão agora mais fortes. O Luiz Amarilla não apareceu, não foi para a Argentina, não foi para a apresentação do Vélez Sársfield, está no Paraguai, está em Assunção, esperando uma definição. O Vélez tem mais 6 meses de contrato com o jogador e quer fazer negócio. E tem propostas na mesa, inclusive uma que a gente já trouxe aqui, do Minnesota, clube da MLS, que tem $1,5 milhão pelo jogador. Um clube que tem um jogador terminando o contrato em 6 meses... quer fazer negócio, quer fazer venda. Mas o Vélez também sabe que se o jogador for para o Vasco e jogar uma liga forte como a Liga Brasileira, pode ser vendido por muito mais de $1,5 milhão. E é exatamente isso que o Vasco está propondo ao Vélez Sársfield. Fazer uma parceria, ter o jogador emprestado até o final do ano, o Vélez estica o contrato até final de 2022 e aí fica com um percentual, quase que um meio a meio com o Vasco. Se acontecer uma negociação, uma venda, o Vélez Sársfield recebe a grana. O Vasco vai receber a responsabilidade de pagar os salários do jogador, tudo certo, em torno aí de $25 mil, cerca de 130, 140 mil reais, é o que o Vasco a princípio vai pagar pelo jogador e está dentro do orçamento. Então, enquanto as negociações estão rolando entre os clubes, com o jogador está tudo ok. Mas olha, tem que saber se o Vélez vai aceitar. Volto a dizer, o Vélez tem a consciência que no Vasco ele se valoriza, mas hoje tem um dinheiro, é um risco. O que você faria se você fosse dirigente do Vélez Sársfield? Eu gostaria de saber, você aceitaria essa parceria com o Vasco? Essa parceria para muitos, muito amiga? Estende o contrato, a gente traz ele para cá, ele se valoriza e a gente vende por mais em 2023 ou 2024? Ou não, vocês não fazem negócio com a gente e vocês vendem para onde vocês quiserem pelo dinheiro que pintaram aí. Qual é a situação? O certo hoje é que o Vasco realmente está na história de vender almoço para comprar a janta. Tem que ter muito, mas muito trabalho hercúleo, coisa de muita força. O Carlos Brasil tem que realmente costurar para tentar trazer reforços. Está batalhando. Hoje perguntei mais uma vez. E aí, Brasil, novidades? Estamos trabalhando. Não é fácil, mas a gente está trabalhando. O Vasco, uma informação que o Emerson Rocha também trouxe, não vai atrás de goleiro. O Ronaldo, goleiro do Vitória, até saiu de lá, seria um nome, mas o Carlos Brasil informou o próprio Emerson Rocha que não vai correr atrás de goleiro, não é prioridade. O Vasco tem um lateral direito previamente fechado, zagueiros, jogadores de ataque, tem pouquíssimos jogadores no ataque, jogadores de velocidade, centroavantes, enfim, é mais ou menos por aí que o Vasco está mapeando. Mas hoje a situação de Amari já é sinal vermelho, não é nem sinal amarillo, não é nem sinal amarelo. Sinal amarelo de atenção demais, mas o negócio talvez não ande, porque está faltando muita grana. No próximo bloco, a gente vai falar da estreia do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Que tudo já está mudando, você já sabe. O jeito de trabalhar, de se divertir e de aprender já não é mais o mesmo. A Duap Connect conta com um método internacional de ensino, trazendo fluência no inglês em 1 ano. Chega de aprender com métodos engessados e robôs. Aqui você aprende com professores ao vivo e tira suas dúvidas de onde quiser. Pode ser no computador em casa, no tablet ou até mesmo em seu smartphone. É para aprender a falar inglês em qualquer lugar.
São vários planos para você escolher o que se adapta melhor na sua rotina e horários flexíveis que dão liberdade de até 20 aulas por semana. Somos a única escola que entrega todo o material didático na sua casa. Com os nossos cursos, você aprende na prática. Vai viajar? Quer aquele aumento ou até mesmo emprego dos sonhos? Faça DOAP Connect. Antes de falarmos da estreia do Vasco na Copa São Paulo de Juniores, quero dar um recadinho da 1xBet para você. Preste atenção. Segunda-feira, na nossa tradicional live, a gente vai fazer o sorteio de 4 camisas do Vasco da Gama. Oferecimento da 1xBet. Como é que eu participo? Muito simples. Aqui embaixo no primeiro comentário tem um link, você entra ali, você faz um pequeno depósito, primeiro faz o seu cadastro, se você não é cadastrado. Faz um pequeno depósito, tira um print e mande para o nosso e-mail, promoções@atençãovascaínos.com. Você mandando para esse e-mail, você estará concorrendo automaticamente a 4 camisas do Vasco da Gama. Uma, é claro, para cada um de vocês. Mesmo que mande 10, é uma só para cada um. Segunda-feira, na nossa tradicional live, a gente vai fazer o sorteio da 1xBet. O que você está esperando? O Vasco hoje estreou com vitória na Copa São Paulo de Juniores, vencendo o Lagarto do Sergipe por 5-1. Vitória categórica, importante. E é importante porque é o time de camisa, é o time grande. O Vasco teria que vencer e bem o Lagarto. 2 gols de Figueiredo. O primeiro você está vendo aí uma foto, uma cavadinha. Bonito gol do Figueiredo. Deu um toquezinho, fez o gol. 2 do Figueiredo, um do Vinícius de pênalti, um do Juan Batatinha e o outro do Ryan. Você vai ver aí por trás do gol, nas imagens do Matheus Babo, da assessoria do Vasco. Ryan tem 15 anos de idade, é um negócio impressionante. O garoto já chegou metendo gol. Aliás, ele sempre mete gols em estreia quando vai mudando de categoria. É um jogador de muito talento, de muita força física e que com certeza vai dar alegrias ao torcedor do Vasco da Gama. O técnico Igor Guerra, excelente técnico do Vasco, do Sub-20, fala ao canal Atenção Vascaínos, a todos os vascaínos ligados aqui no AVNews, sobre essa vitória do Vasco, a importância dessa vitória e o resultado de 5-1. O jogo foi muito bom, estrear com vitória é sempre muito positivo. A vitória nos coloca aí na primeira colocação da chave. E vale exaltar o comprometimento, o comportamento dos atletas, o início um pouquinho ansioso, com alguns erros, depois a gente foi se encontrando na partida, boas atuações do Vinícius, do Figueiredo, mas coletivamente, principalmente algo que a gente tem que destacar, as trocas de passes rápidas, os desequilíbrios, buscando gol a todo momento, algumas oscilações em termos comportamentais que a gente ainda vai precisar corrigir, mas a tendência é que a gente tenha evolução no decorrer da competição. O Vasco é líder. O Rio Claro perdeu para o SCA Brasil, que é o outro time da chave, por 3-0. 3-0 o SCA, Rio Claro e Vasco vão jogar no próximo sábado. Olha, muitos jogadores jovens, novos, como o Ryan, por exemplo, brilharam no jogo. Fizeram ótima partida. O Ryan, o Eric Marcos entrou muito bem também, mas jogadores mais veteranos, como Vinícius e Figueiredo, não dá para tirar o mérito, porque fizeram bom jogo. Mas olha, o torcedor do Vasco está muito calejado, né, galera? Vocês estão calejados com esse time aí de veteranos do Sub-20, que já tiveram chance no time profissional e não renderam absolutamente nada. Eu fiz questão de trazer o meu companheiro Jean Faísca para falar sobre essa situação estranha, né, de destaque no jogo Sub-20, vitória por 5-1, e aí já vem logo a expectativa. Pô, agora vai. Calma. Não é isso, Jean Faísca? Calma, devagar com o andor que o santo é de barro. Fala, amigo Jean Faísca. Salve, torcedor ligado no News. Hoje o Vasco fez a sua estreia na Copa São Paulo Futebol Júnior e literalmente atropelou o Lagarto, 5-1. E teve aí como um dos destaques no dia de hoje o Figueiredo, esse jogador tão contestado pelo torcedor, pelo tanto de oportunidade que já teve na equipe profissional, e até hoje não conseguiu ainda nenhum gol com a camisa do Vasco. Agora, o que precisa ficar claro é o seguinte: o Figueiredo, nós mesmos aqui no canal, em várias oportunidades nos pós-jogos, pedíamos ele mais centralizado, que ele poderia render melhor, que é o posicionamento que ele vem adotando no Sub-20 do Vasco há algum tempo, e não como um extremo, como um ponta, como ele sempre entra no profissional.
Longe de achar que depois da atuação de hoje, o Figueiredo vai resolver os problemas para o profissional do Vasco nesse ano. Não, não é assim. A fragilidade do adversário é um jogo de sub-20. Agora, que ele tem algumas ferramentas que são interessantes, por exemplo, é um jogador que consegue finalizar com as duas pernas. Tanto que no dia de hoje, o primeiro gol, por exemplo, é uma cavadinha com a perna esquerda. Uma boa tomada de decisão dele. O goleiro vinha saindo, ele mesmo não sendo canhoto, teve a qualidade de dar a cavadinha e fazer o gol. É um jogador com presença de área, até precisa melhorar um pouco, porque às vezes tanto o Vinícius pela direita quanto o Marcos Dias pela esquerda chegam no fundo e ele não está presente na área. Precisa entender melhor esse posicionamento de 9. Talvez pelo tanto de vezes que vem jogando pela beirada, ainda está com um pouco de dificuldade. Onde é que eu quero chegar? Um jogador que pode ser interessante nessa caminhada do Vasco desse ano. Agora, não podemos achar que depois dessa vitória de hoje, o Figueiredo vai resolver os nossos problemas. Calma, um jogador ainda em desenvolvimento que mostra e dá indícios que pode ser útil sim. Abraço, galera. O Vasco hoje venceu com Cadu no gol, que aliás falhou num lance que ele atrasou, colocou a bola para o JP Galvão, perdeu a bola, pênalti. Sorte que o jogador do Lagarto bateu o pênalti na trave para fora, mas o Cadu falhou, não mostrou muita segurança. Cadu, JP Galvão, que foi substituído pelo Eric Marcos, atacante, Pimentel, zagueiro, filho do ex-lateral direito Pimentel, Zé Vitor e Julião, depois Leandrinho, Rodrigo Andrei, que fez ótimo jogo mais uma vez, e Marlon Gomes, depois o lateral direito Saulo, Vinícius, depois Tavares, Figueiredo, depois Juan Batatinha, que aliás teve um problema de entorse no tornozelo, uma preocupação porque com muita dor, com edema, talvez para recuperar seja complicado, uma pena, porque o Juan entrou muito bem na partida, ele entrou no lugar do Figueiredo, e Marcos Dias, depois Ryan, que acabou fazendo o 5º gol vascaíno. Sábado, 2 horas da tarde, Vasco da Gama e Rio Claro. Sábado a gente vai estar também no pré-jogo e no pós-jogo da partida para a gente comentar e falar um pouco do Vasco, as informações que a gente puder trazer a respeito da Copinha e também do time profissional. A gente vai bater papo no sábado aqui no canal Atenção Vascaínos. No próximo bloco, vamos ouvir Vitor Roma, vice-presidente de marketing do Vasco, que vai explicar a situação da Havan, o que vem para o lugar da Havan e a dificuldade do mercado, porque tem gente que está biscoitando boa parte da publicidade do futebol e isso traz muitos problemas. A gente volta já já. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe até 5 parcelas do seu saque, sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. Nós conversamos ontem que traríamos a palavra do vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma, mas ele teve um problema pessoal com a esposa, enfim, por conta dessa situação toda de Covid, uma preocupação danada, mas a princípio está tudo bem. Melhoras a esposa do Vitor Roma e hoje ele resolveu nos atender e nos trouxe importantes informações que eu vou repartir com a audiência aqui do canal Atenção Vascaínos. Primeiro, um esclarecimento que ele me fez. A Ambev não vai ter nenhum produto estampado na camisa do Vasco. Não haverá. Nem aqui na Barra da Manga, nem na Barra da Camisa, os dois patrocínios que já estão fechados. Não há nenhuma relação com a Ambev. Ele fez questão de trazer essa informação antes do papo de hoje. Mas o Vasco está em aberto na camisa, aqui em cima, porque a manga da camisa saiu da Havan. A Havan não renovou o contrato com o Vasco da Gama. E a primeira pergunta ao Vitor Roma é exatamente sobre isso, sobre o fim da parceria com a Havan. E se de alguma forma a questão política pessoal do presidente da Havan com o governo federal, se isso influenciou ou não influencia, o Vitor Roma fala sobre esse tema. Então, assim, a parceria com a Havan foi uma parceria de grande sucesso para o Vasco. É uma empresa enorme, brasileira,
que teve uma relação conosco durante todo esse tempo de muita parceria. É isso que o Vasco quer, atrair sempre empresas grandes e de destaque no cenário nacional, como é a Van. A gente lamenta ter chegado ao fim. O Vasco fez uma proposta pela renovação que não foi aceita, e está tudo bem. Acabamos a relação como amigos e quem sabe a gente no futuro possa voltar a fazer negócio juntos, né? Nenhuma relação com política. A gente no Vasco não deixa a política influenciar nas nossas decisões. Assim, o Vasco institucionalmente tem a obrigação de ter relação política com todos os entes da política nacional, independente das percepções individuais de cada um, independente do que o Vitor Roma pensa, do que o Jorge Salgado pensa, do que o Adriano Mendes pensa, do que o Carlos Roberto Osório pensa, do que o Roberto Duque Estrada pensa. Enfim, o Vasco precisa se relacionar com os entes políticos nacionais como um clube grande que é, um clube de massa. Não tem nada a ver com política isso. Tem sim uma relação comercial que foi muito boa, que as partes decidiram de continuar, e está tudo bem, né? É importante a gente entender como é que foi o processo, né? A gente entra no Vasco, batalha muito por um processo de reprecificação da camisa do clube, né? Gostaríamos de entregar o clube com 30 milhões no final do ano. Com a perda da Van, a gente cai um pouquinho, né? Reduz um pouquinho no caminho, a despeito da gente ter assinado com 2 novos patrocinadores que serão anunciados agora em janeiro. Mas a Manga, que é a posição que ocupava a Van, a Manga, ela entra o ano em aberto. Agora a dúvida: quem vai vir? Quais são as perspectivas para essa área da camisa? O Vasco queria fechar em 30 milhões a sua camisa, vai ter que fechar por menos. E aí, Vitor? A gente tem hoje negociações abertas com 3 empresas para essa posição, mas são negociações preliminares ainda. Eu não acredito numa solução para essa posição a curto prazo. Eu pretenderia entregar essa camisa toda tomada no início do Brasileiro. O VP de Marketing agora fala das dificuldades do mercado publicitário, principalmente no Rio de Janeiro, porque o rival está nadando de braçada, tem força, tem títulos e consegue trazer muitos patrocinadores, inclusive 2 que eram do Vasco. Um é o patrocinador master, a Pixibet, paga muito mais ao Flamengo, e a Van, que já pagava mais ao Flamengo, que agora não é mais parceiro do Vasco da Gama. Ele fala sobre essas dificuldades, mas sobre as perspectivas para 2022. O mercado carioca, ele sofreu muito impacto nos últimos anos com toda a fuga de capitais do Rio de Janeiro, crise econômica do estado, enfim, tudo que aconteceu aqui, né? Então, assim, obviamente muitas empresas migraram seus investimentos para São Paulo, para fora do Rio. Não tem sido fácil captar empresas que queiram pagar efetivamente o que a gente entende que o Vasco merece, mas a gente tem conseguido. Né, assim, mesmo com a sede da Van, a gente está entregando 80% de valorização da camisa, e eu de fato espero brevemente substituir a Van, como eu falei, até o início do Brasileiro. Óbvio que há muita concentração de investimento no rival, pelo momento que o rival ocupa, né? E aí quando você tem uma verba limitada ao Rio de Janeiro, né, a agência olha e fala assim, vou colocar no rival, porque pela popularidade, né, e pela posição que ocupa hoje no ambiente esportivo, né? Mas isso aconteceu, se você repara bem, assim, 2 patrocinadores nossos estão lá, a Van que saiu e a própria Pixibet, que é o nosso patrocinador master. Mas, assim, mesmo assim a gente tem conseguido atrair empresas, e de fato a gente espera, como eu falei, conseguir repor a marca rapidamente. É um trabalho longo de reconstrução de relação com as agências, de mostrar o valor do clube, e a torcida ajuda muito nisso, né? Eu sempre gosto de lembrar que toda aquela recepção que a gente teve lá no Nordeste foi muito importante para fechar com a Pixibet, cujo o sócio é nordestino, né? Brasileiro, nordestino. Então,
assim, é óbvio que isso, a força do Vasco, ela por si só é muito importante e atrai muita gente, né? Mas é todo um processo negocial que vai se desenhando. A gente tem conseguido. São 2 novos patrocinadores, um deles, que a gente vai anunciar em janeiro, nunca investiu no futebol. Essa é a primeira vez. Então, assim, são movimentos importantes que a gente tem feito. A gente teve a ação da Nivea, né, no Vasco Botafogo, também uma empresa que não tinha o histórico de investir em futebol. É um trabalho de formiguinha, trabalhando com as agências, conversando, mostrando os resultados. A gente criou a área de pós-venda, que tem muita responsabilidade sobre isso, né? Explicar e mostrar e se relacionar com os patrocinadores e mostrar como é que é bom patrocinar o Vasco, né? Enfim, é um trabalho difícil, mas prazeroso, que está dando resultado, isso que importa, né? E para concluir, o Vitor Roma fala sobre a Magalu, esse produto que poderia estar sendo estampado na camisa. Tem essa chance, Vitor? Sobre a Magalu, não. A Magalu não houve nenhuma sondagem da Magalu com o Vasco. A gente recebeu um diretor da Magalu, que é vascaíno, no São Januário, para um jogo, e foi só. Não há nenhuma negociação aberta com a Magalu, nada, a despeito da gente, obviamente, adorar a chance, a ideia de ter a Magalu no Vasco, né? Assim, seria fantástico a Magalu chegando no Rio de Janeiro, a gente poder ajudá-los na popularização da marca, enfim, no Rio de Janeiro. Mas hoje não há nada, absolutamente nada, nenhuma conversa com a Magalu em aberto. Tá bom, cara? Um abraço aí a todos e até a próxima. E já, no próximo bloco, a gente vai trazer mais informações. Vamos falar da vistoria de São Januário, vamos falar do Volta Redonda, adversário na estreia do Vasco, vamos falar da situação de Natan, de um jogador que interessou o Vasco e que está fechando com o Curitiba, e também outros assuntos, num news, como sempre, muito recheado. A gente volta já, depois do recadinho da Gigante da Colina. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa Respeito e Diversidade em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. O Vasco vai estrear no Campeonato Carioca no dia 26 contra o Volta Redonda no Estádio da Cidadania, o estádio Raulino de Oliveira. E a gente vai trazer, a partir de agora e sempre, informações dos nossos adversários. E vamos começar pelo Volta Redonda. O Volta Redonda, que tem como gerente de futebol um ex-jogador do Vasco, Zada, meio de campo. Quem é mais das antigas vai lembrar. O Volta Redonda já contratou 8 jogadores para o Campeonato Carioca e apresentou, no final do ano, 2 novos reforços. Você está vendo aí as fotos. Felipe Ribeiro, meia de 26 anos, que jogou em Portugal, estava jogando no Espírito Santo. E o atacante Renato Matos, atacante que estava na Tailândia, tem 25 anos. Volta Redonda já contratou o atacante Lelê, o goleiro Luiz Felipe, os laterais Ailton Santos e Yuri, o volante Bruno Galo, lembra dele? Já jogou no Vasco. E o meia Tinga. Vasco e Volta Redonda, dia 26, na abertura do Campeonato Carioca. A situação do MT, eu estou cavucando aqui para saber se realmente vai acontecer alguma coisa em relação ao Atlético do Paraná. Para quem não sabe, você está vendo a foto aí, Ricardo Gomes, que foi cogitado no final do ano passado, meio do mês de dezembro, melhor dizendo, no final do ano, lá para dia 10, dia 15, quase esteve no Vasco da Gama, fechou com o Atlético do Paraná. Muito boa sorte ao querido Ricardo Gomes. Eu falei com ele hoje, ele me disse, vou informar vocês, vou procurar saber e te passo. Mas o que eu soube de pessoas de dentro já do Atlético do Paraná é que a coisa deu uma arrefecida. Não é tão grande assim o interesse pelo MT. Até porque o Vasco também parece que está querendo ficar com o jogador. O Zé Ricardo pediu um tempo para observar o menino MT. E para essa posição de meia, o Vasco esteve atrás de um jogador, Regis. Lembra dele, que estava no Guarani? Pois bem, o Lucas Rossafa, jornalista lá de Campinas, publicou esse Twitter. O jogador não renovou com o Guarani e está acertando 2 anos de contrato com o Curitiba. Vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu hoje falei com o Léo Matos, que ainda está meio ruinzinho em relação à questão da Covid. Está com muita dor de cabeça, dor no corpo. Ele me disse o seguinte, ele assinou um contrato
e o contrato vai para a CBF, mas o contrato da federação precisa ser assinado. Que nós dissemos ontem aqui que ele estava com o contrato já registrado. Não está, porque ele ia assinar um novo contrato para ir para a federação, mas acabou ficando doente com a Covid. Quando voltar, ele vai assinar esse novo compromisso. Licenças de São Januário. Tentei o contato com o Fábio Nogueira, o VP de Patrimônio, não consegui, mas consegui através do nosso Marcos Vinícius Pinto, que é chefe das relações públicas do Vasco da Gama, a informação de que na semana que vem já há marcada a vistoria do Corpo de Bombeiro. E a Federação Carioca vai marcar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para dar o ok nas duas licenças que estão atrasadas do Vasco, como a gente trouxe ontem. Licenças que são importantes, porque sem elas o Vasco não consegue ter jogo. A LCPI, Laudo de Combate e Prevenção de Incêndios, e a LS, Laudo de Segurança da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai estar em cima disso aqui, que São Januário precisa estar com as licenças ok. Em relação à questão de pagamento, olha, tá complicado. Novembro, férias, 13º, sexta-feira, dezembro também vai estar em aberto. O Vasco paga dia 20, mas pela lei normal, seriam 4 salários em atraso. Novembro, férias, 13º e dezembro. Tem muita gente esperando que o Vasco possa fazer algum pagamento via Ministério Público do Trabalho, aquela situação que não aconteceu no final do ano em função do recesso da Justiça. A Justiça volta na segunda-feira que vem e aí talvez o trâmite possa acontecer para fazer o pagamento dos funcionários do final do mês. Mas também havia uma expectativa em relação ao processo do Natan, lateral direito do Boa Vista, o Boa Vista devendo 2 parcelas ao Vasco, as duas que tinham que pagar em relação à compra do jogador, 1.100.000 euros, 550 cada uma, e o Boa Vista não pagou. O Vasco foi à FIFA e está discutindo diretamente com o Boa Vista. Hoje eu falei com José Cândido Bulhões, o Zeca Bulhões, vice-presidente jurídico do Vasco, que disse: os papos estão acontecendo, essa questão de recesso da Justiça não impede esse caso, porque é um caso ligado à FIFA, não tem nada a ver, mas é claro que essa interrupção de festas de final de ano sempre atrasa um pouco a conversa, mas a expectativa é que o Vasco possa resolver esse caso com o Boa Vista o quanto antes, porque olha, tá muito feio o negócio. E pra gente encerrar, antes dos abraços, no dia 5 de julho o Vasco publicou essa nota, dizendo que estava fazendo uma parceria com a Ambev e que o dinheiro serviria para obras em São Januário, que a gente até viu obras, porque o estádio estava com partes interditadas com esse dinheiro, e para injetar no futebol feminino. Eu hoje fiz uma cobrança também ao Marcos Vinícius Pinto para saber explicações do clube quanto à questão desse dinheiro, porque está na nota. É só você ir lá no site do Vasco, você vê a nota, o dinheiro seria empregado diretamente para dar autossuficiência ao futebol feminino. E o que aconteceu ontem das denúncias, aonde está esse dinheiro da Ambev? Para onde foi? Foi utilizado completamente? Não seria autossuficiente o futebol feminino? A gente quer ter muitas explicações sobre isso. Agora, a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva. Aqui embaixo o Instagram, aqui embaixo também o telefone, peça e o Vinícius vai entregar as melhores mostardas para você se deliciar, para você fazer uma degustação, ó, top, muito top. Eu quero mandar alguns abraços muito especiais hoje. Primeiro, para minha querida Jéssica Dias, companheira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma descoberta. Eu vi ali nas coletivas, participava com elas na Vasco TV e eu comentava, essa menina tem talento, cara. Fui lá, fiz uma proposta, ela veio trabalhar com a gente, ela trabalha na Super Rádio Brasil, é uma batalhadora, é uma guerreira, muito talentosa. Entende muito de bola, sabe dar o recado, se impõe nesse mercado extremamente machista que é o futebol, que é a imprensa esportiva, que agora está mudando, ainda bem, mas a Jéssica Dias merece o nosso grande beijo, nosso grande abraço, carinho para você. Parabéns, querida Jéssica. Quero mandar um abraço também para Luiz Carlos Vinck, grande lateral direito do Vasco, grande amigo que eu fiz no futebol. Luiz Carlos Vinck completando hoje 59 anos. Para muitos, o maior lateral direito da história do Vasco. Eu vi grandes também, como Paulo Roberto, como Pimentel, mas Luiz Carlos Vinck foi um primor. Orlando Lelé, enfim, o Vasco teve grandes laterais direitos. Também tive hoje a oportunidade, através do meu amigo Leandro Matheus, lá de Caxambu, que tem a esposa Vanessa, não vou errar o nome dela hoje, Leandro, de bater um papo com uma figura que me fez remeter ao passado, porque Carlos Augusto e seu pai João são os cabeças do Hotel Brasil em São Lourenço, onde durante muitos anos passei, quando criança com meus pais,
Réveillon, Natal, era sempre muito legal. A gente ia para fantástica São Lourenço, ali o Parque das Águas, para quem conhece, vale muito a pena. O Hotel Brasil e o Hotel Regência do Carlos Augusto, sempre recebendo todos os turistas, principalmente os cariocas que vão muito para Minas Gerais, ali para o Circuito das Águas, um local fantástico que eu recomendo demais. Carlos Augusto, um grande abraço para você, um grande abraço ao João, ao Guilherme, à Lili, enfim, todos aqueles que hoje a gente teve a oportunidade de conversar. E eu quero mostrar duas fotos aí para encerrar o News de hoje. Hoje me vacinei, terceira dose. E olha que figuraça esse cara que me vacinou. Frank Maia. Chegou a dizer, pode tirar foto, me marca no Instagram, tô aí, ó. Tô sempre ligado, é muito importante. Vamos divulgar mesmo no Planetário da Gávea. Um grande abraço ao querido Frank Maia. Figuraça, Frank Maia RJ. Vai lá que você vai ver essa figura fantástica que hoje me deu a alegria de receber a terceira dose. Vacine-se, é muito importante. Muita gente pegando Covid. A vacina não impede que a Covid se manifeste. O importante é como ela se manifesta. Branda em quem é vacinado. Vacine-se, não deixe de se vacinar. É muito importante a vacinação. Você estará protegendo você e protegendo as pessoas ao seu lado. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno no canal Ave Mais. Eu estarei lá. E também às 10 da manhã, o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. À tarde tem o Boletim AV com o aniversariante do dia, Jéssica Dias. E à noite eu volto com o AV News. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, turma.